que a Bíblia, a palavra, tem poder? Então abra a tua Bíblia no livro de Marcos. Ainda está o agudo aqui, o grave está alto. O retorno. Não é para baixar o volume, é só o grave. Deixa mais voz para mim aqui. Livro de Marcos 9, 14. Marcos 9, 14. O título aí vai dizer o jovem lunático. O jovem lunático. Hoje é mais um dia do culto da fé, mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, me trouxe uma palavra por revelação. E eu quero compartilhar com aqueles que têm fé. Alguém tem fé aqui? Quantos aqui é discípulo de Jesus? Diminuiu, glória. Quantos aqui é discípulo de Jesus? Então quero ver se até o final do culto você vai falar glória a Deus, do jeito que você está falando agora. Que você vai adquirir consciência do que é ser um discípulo de Cristo. Baixa mais o fundo para mim, filho. Marcos 9,14 está dizendo assim, ó. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grandes multidões. Grande multidão. E alguns escribas que disputavam com eles, 15. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada. E correndo para ele, o saudaram. 16. Perguntou aos escribas, que é discutis com eles? Agora o 17. E um da multidão, respondendo, disse-lhes: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito, o quê? Que tem o quê, o filho dele? Tem o quê? O filho dele, daquele homem tinha um espírito, o quê? Espírito imundo. Então adquira consciência agora no que você está lendo. A guerra daquele pai com o filho não era físico. Não era nada que o homem ou o médico pudesse resolver. Aquela luta era espiritual. Então ele procurou alguém que tinha consciência, habilidade no mundo espiritual. Ou seja, ouvindo falar de Jesus, ele ficou sabendo dos milagres, das manifestações e do que Deus estava fazendo na terra através de um homem por nome de Jesus. E ele procurou esse homem. E a Bíblia vai dizer assim, 17, eu vou repetir. E um da multidão, respondendo, disse-lhes: Mestre. Ele já chegou chamando Jesus de mestre, reconhecendo que Jesus tinha autoria sobre qualquer tipo de situação, principalmente sendo ela espiritual. E vai dizer assim: trouxe também o meu filho, que tem um espírito imundo. 18. E este, onde quer que o apanha, despedaço, e ele espuma, ou seja, em toda maneira, em todo momento, o demônio se manifestava e agredia aquele jovem, e machucava aquele jovem. E não só isso, ele também espumava, o que a Bíblia está dizendo. Olha lá. E ele espumava, e range os dentes, e vai se secando, ou seja, está definhando. Continuação. E eu disse aos teus discípulos, olha só a chave. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não fizeram o quê? Quem aqui é discípulo de Jesus? Os discípulos de Jesus, ele tem que ter autoridade sobre os demônios. E discípulo de Jesus não vai ter autoridade sobre os demônios se ele não tiver uma vida de santidade, de oração e de jejum. Por que, apóstolo? Tem muitos se confundindo, achando que todo mundo é pastor, placa de igreja, toda igreja é uma doutrina. Quem está no pecado pensa assim: todo pastor é a mesma coisa. Vem para o meu lado que você vai ver a mesma coisa. Veja bem, cada um, quando entende o seu propósito, se dedica, sim ou não? Espera aí, Deus me chamou a ter um dom de advogar. Ele vai ter que pagar o preço para ser um advogado. Deus chamou como médico, você vai ter que pagar um preço. Vai ter que estudar a medicina. Espera aí, mas Deus te chamou nos dons espirituais? Então a mesma coisa, se dedique, senão você não cresce. Senão você vai ser mais um no meio da multidão, só com título de pastor, sem autoridade, porque muitas das vezes é levantado por homem, não por Deus.
E aquele que é levantado por Deus, ele não usa máscara, ele não precisa ficar se apresentando para ninguém. Porque o profeta, ele não manda recado, ele entrega o recado. Porque a chave não é de quem, o segredo não é de quem entrega, é de quem recebe. Hoje, até, apóstolo, mas o senhor está pregando, mas o Silvio está recebendo, e o apóstolo está pregando. Hoje nós viemos aqui para receber, entenda isso. Entenda isso. Então veja bem, quantos é discípulo de Jesus? Eu sou discípulo de Jesus, então tá bom, porque não usa de autoridade quando o demônio se manifesta. Porque é discípulo só da boca, não pratica. O que deve praticar um discípulo de Cristo? Que disciplina ele deve ter? Como ele deve andar? Porque quando vir o dia mau, e não for algo para a medicina, não for algo para o homem, não for algo para a terra, mas for algo para Deus operar, Deus vai contar comigo e com você. E aí aquele que não tem em time, nem com a palavra e nem com o Espírito Santo, vai sofrer o dano. Aí vai vivendo maldições hereditárias. É herança de família. O demônio já oprimiu o tataravô e o bisavô e vem oprimindo e destruindo a hereditariedade. Ou seja, geração em gerar. Porque não se levantou ninguém com autoridade para desfazer aquilo que o demônio tem feito na família. Por que não se levanta com autoridade? Porque acha que é só vir para a igreja. Deixa eu te falar algo aqui. O demônio não se preocupa em você vir para a igreja, sentar aqui e ouvir a palavra. Isso aí não atrapalha ele. Ele só não quer que eu e você pratique. Ele só não quer que eu e você aprenda a palavra. Sabe por quê? Quando nós aprendemos, meditamos e começamos a praticar a Bíblia, como a Bíblia diz, não seja só ouvinte, mas praticante. Quando começamos a manifestar a Bíblia na nossa vida, no dia a dia, aí sim, você não é só aquele que vai à igreja. Você é a igreja onde você pisar, aonde você chegar. Então o demônio não tem problema com o frequentador de igreja. Ele só tem problema naqueles que querem aprender a palavra. Só atrapalha ele aqueles que querem viver a palavra. Esse sim atrapalha ele. Porque aquele que quer viver a palavra, ele se torna o quê? Um impedimento para ele operar. Então deixa eu te falar algo. Vinde do jeito que está, porém não Todos nós viemos em pecado. Mas o que Deus está nos ensinando? Não permaneça em pecado. Seja santo porque eu sou. Então, se manifeste, seja guiado pelo Espírito e pela palavra. E conduza a sua vida com uma vida de santidade. Senão, tem pessoas que falam assim, eu quero pregar. Você não tem autoridade sobre o demônio que está escravizando a sua casa. Você quer falar o que na casa de Deus? Ele está escravizando a sua vida, seja ela sentimental, familiar, financeira, saúde. Está escravizando. E você não é autoridade, mas quer pregar. Não sabe nem o que está falando. Porque toda palavra liberada no altar, você vai ser provado em cima dela. Pregou? Amém. Na hora que você descer, ele vai vir te visitar. E assim como ele provou Jesus, ele vai te provar. E ali sim vamos ver se você é discípulo. Fortaleça sua fé a qualquer hora, em qualquer lugar. Baixe nosso aplicativo da igreja no Android ou iOS para acessar devocionais inspiradores, palavras edificantes, fazer pedidos de oração, compartilhar testemunhos e muito mais. Faça parte desta comunidade de fé. Ao contribuir com seus dízimos e ofertas, você não apenas abençoa a obra do Senhor, mas também faz parte de um movimento que transforma vidas. Juntos, construímos um caminho de bênçãos e impacto. Deus abençoe cada semente plantada com amor e generosidade. Obrigado pela sua presença. Siga-nos no Instagram e em todas as redes sociais. Acesse nosso site e aplicativo para conteúdos exclusivos para você. Para pedidos de oração, testemunhos e dúvidas, chame no nosso WhatsApp. Seja uma bênção e nos ajude compartilhando nossos vídeos e deixando seu like. Amém. Você é bem-vindo aqui. Que Deus abençoe. Até mais.